Paulo, eu agradeço aí sua disponibilidade, tá? Estão me ouvindo? Sim. E eu acho que a gente teve alguns momentos aí que dificultam, né, esse encontro pessoalmente, mas eu acho que torna também especial a atividade dessa forma, né? A gente integra diferente, mas não é por isso que a gente não cresce juntos, né? Uhum. E essa é a segunda atividade nossa que a gente faz dessa forma com o grupo. Foi muito legal o primeiro momento que a gente fez há uns 2 meses atrás, e agora numa temática muito interessante, né, dos 4 tipos de temperamentos, né? E eu diria que esse final de semana, por grande coincidência, nós passamos o final de semana lendo um livro sobre os 4 temperamentos, um livro cristão, Legal. e achei muito legal. Eu já vi que eu sou colérico, que eu devo ser um pouco sanguíneo também. Então, Ah, mas foi uma surpresa muito legal. Eu já tinha me falado da apresentação, mas eu não lembrava que era dos 4 temperamentos. E hoje, quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, um assunto que eu li. A gente leu mais de 70, 80 páginas esse final de semana. Então, obrigado por nos presentear com esse momento e uma excelente palestra. Obrigado por abrir a palavra para mim também. A Bertolin também, o pessoal da DA, parabéns aí pelo trabalho, por sempre trazer pessoas especiais aí para o nosso convívio. Obrigado, viu, Paulo? eu que vos agradeço. E se o senhor me permite, posso carinhosamente me referir ao senhor como comandante também? Acho que não tem problema não, né? Fica à vontade aí, mas Ah, hoje a gente está bem, todo mundo tranquilo aqui. Eu acho que a gente quer realmente trocar uma experiência e, como pessoas, todos somos iguais, né? Eu acho que não existe hierarquia de nenhum tipo, né? Todos somos seres humanos e aprendendo juntos. sim. Obrigado, amigo. Ah, imagina. Então eu vou, baseado na sua fala, meu querido comandante, vou te chamar de Cris. Christian. Ô, Christian, obrigado. Eu que agradeço a riquíssima Obrigado. oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz mesmo. E eu espero Obrigado. que, mesmo que seja de forma virtual, pode ter certeza, Christian, eu vou fazer o melhor que eu tenho aqui do meu lado. E eu quero que cada um de vocês sintam todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha verdade pelo meu trabalho que eu entrego nessa noite para vocês. Tá ok? É, Muito só um obrigado. instantinho. Boa Imagina. apresentação, Paulo. Deus abençoe. Tá, eu tô aqui no meu o meu host aqui é o Wesley, ele vai fazer uma pequena apresentação, tá? E aí ele já passa a palavra para mim, tá ok? É com você, Wesley. Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me escutar bem aí? Pode fazer o sinal assim? Sim, tranquilo. Sim. Maravilha, então tá joia. Bem, meu nome é Wesley, eu sou sócio, junto com o Paulo, no Instituto Elevare Brasil. Temos a nossa formação em coaching, palestrante, falando sobre inteligência emocional, mas eu gostaria de fazer aqui um breve currículo do Paulo Cota. O Paulo Cota, ele é empresário, ele que é o fundador do Instituto Elevare Brasil. O Paulo Cota ele é Master Coach, formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Ele é especialista em análise de perfil comportamental, mestre em planejamento e gestão de tempo pelo Instituto Homo Sapiens. Além de palestrante motivacional, ele é um hipnólogo clássico. A formação dele foi em engenharia de produção mecânica, onde trabalhou por algumas dezenas de anos nas principais montadoras multinacionais instaladas aqui no Brasil. Tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em estratégia de negócios pela Universidade da Califórnia. Com 25 anos de experiência no mundo corporativo, foi gestor e executivo com trabalhos realizados na Suécia, Holanda, França, Bélgica, Chile, Peru, Venezuela, Vietnã e Estados Unidos. E, além disso, foi coautor, junto com José Roberto Marques, o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, do livro Minha História com Coaching. E também com trabalhos realizados nas principais mídias do Brasil.
Paulo Cota, é contigo. Joia. Bom, obrigado, Wesley, meu sócio, meu irmão. Obrigado pela gentileza, obrigado pela apresentação. Bom, então, sem muitas delongas, vamos lá para o começo. Vamos começar Paulo, aqui. Oi. desculpa, só um minutinho. Pede para o pessoal silenciar o microfone, porque está dando muito Microfonia. eco. Ah, tá. Acho que isso também, Wesley. Já fechei. Ah, já? Então... Ah, não, mas abriu. Vou fechar de novo. Você é o host, você que... Tá, deixa eu ver como é que tá o som agora. Tá melhor. Ah, legal. Tá bom. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui. Vamos já... Legal. Bom, estão todos vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim. Ah, legal. Vamos lá. Bom, pessoal, esse assunto, ele, como diz o Christian, ele instiga muito, né? Porque, de certa forma, todos nós temos os 4 temperamentos como em nosso organismo, na nossa mente, na nossa alma. Mas como tudo isso aconteceu? Primeiramente, eu faço um convite para vocês, nós voltarmos um pouquinho na linha do tempo, só para dar assim nós fazer assim, um background aqui de como que tudo isso começou. Há 460 anos antes de Cristo, o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele começou a fazer, baseado nos elementos da natureza, que é o fogo, a terra, a água e o ar, ele começou a estudar as relações que tinham o humor das pessoas com os elementos. E ele foi fazendo uma classificação. E assim ele viu que entre o ar e o fogo nós tínhamos algo assim quente. E como nós temos, de tudo aquilo que é quente tem o seu oposto entre a água e a terra, ele fez assim dessa química nasceu tudo aquilo que é frio. E numa linha horizontal, ele fazendo uma química entre o fogo e a terra, nasceu quem? Aquelas pessoas que a gente pode dizer assim, né? A pessoa parece que é meio seca, né? Ele tem um jeitão meio secão. E também tudo aquilo que é seco tem o quê? O úmido. Tá, pausa. Depois disso, esse estudo, muito tempo utilizado na Grécia Antiga, somente 260 anos da Era Comum, após Cristo, Cláudio Galeno, que foi considerado o primeiro terapeuta grego daquela época, ele dá continuidade aos estudos de Hipócrates, e aí ele acha que, a tese dele é que não só de humor nós conduzimos a nossa vida. Ele falou assim, não, o humor é algo que é assim, ó, é como ele navega assim, entre picos e vales, ele pode ter variação. E aí Galeno, ele começa a aprofundar os estudos dele, e é onde eu falo assim, ó, e aí ele vem com a tese de que mais do que um temperamento, ou melhor, do que um humor, nós temos o nosso temperamento. E temperamento não é rótulo. Nós nascemos com ele. E acho que eu costumo dizer assim, acho que não é técnico, não é humano, é divino. Vai sobressair, vai assim, estar à frente quem souber lidar com os diferentes temperamentos. E hoje não tem como fugir disso, né? Não há como, dentro de uma repartição, dentro de um departamento, dentro de uma empresa, eu falar assim, não, eu só quero pessoas que pensem igual a mim, que tenham o meu modelo de pensamento. Acho que a grande habilidade nossa é nós nos relacionarmos de forma positiva, que nós tenhamos os melhores resultados com os diferentes tipos de temperamentos. E aí, o que Cláudio Galeno faz? Dando sequência, entre o quente e o seco, nascem quem? As pessoas de temperamento colérico. Então, se nós observarmos no sentido horário aí, vocês vão observar que entre o seco e o frio, nascem as pessoas melancólicas. Entre frio e úmido, os fleumáticos, e entre o úmido e quente, os sanguíneos. E agora, nós não vamos deixar Cláudio Galeno descansando, Hipócrates descansando, e vamos, de uma linguagem muito simples, muito tranquila, eu vou trazer 9 tópicos que compõem cada um desses temperamentos. E aí vai ser muito legal que você vai poder se reconhecer
buscar aí na sua memória quem é a sua esposa, quem são seus filhos, quem é o seu marido, teu noivo, seus amigos de trabalho. E numa vertente muito bacana, muito saudável, você fala assim, nossa, agora eu sei, eu estou entendendo porque algumas pessoas reagem de tal forma e outras não. Então vamos lá então. Vamos começar falando dos coléricos. Ah, e um detalhe, hein? Luciana, por que eu falo dos coléricos primeiro? Porque se eu deixar o colérico por último, ele levanta e vai embora. Então, os coléricos, nós damos prioridade para eles. E quais são as características gerais das pessoas para esse comportamento colérico? Eles expandem muito rápido e de forma, assim, atropelando. Eles tendem a ser é natural deles que eles dominem os cenários. São muito bons para guiar pessoas e, na verdade, são grandes líderes. Até eu coloquei uma fotinha aqui, ó. Acho que para todos nós que temos aí acima de... Acho que se eu colocar o fone, acho que melhora. Pessoal, eu estou aqui no meu escritório e começou uma batida aqui, acho que no andar de cima. Vocês estão ouvindo? Luciana, me dá um retorno, por favor. Estamos ouvindo. Pessoal, me perdoem, isso não estava no nosso script, mas coisas que acontecem, mas nada que nós podemos superar. Mas vamos lá, como eu estava falando, características gerais dos coléricos, e eu coloquei aqui, quem tem um pouquinho mais de 20, 25, deve lembrar dos 7 anões e o zangado, né? Até eu costumo sempre dizer uma coisa, você quer montar uma sociedade, você quer alavancar um negócio, você quer dar um kick-off, dar um pontapé inicial, conte sempre com o colérico. Porque o colérico, a exemplo do zangado dos 7 anões, ele está sempre puxando a fila. Eu costumo dizer assim, um colérico com uma marreta, ele resolve tudo. Ah, isso aqui é uma chave de fenda. Não, eu tenho uma marreta aqui e ele realmente tem uma coragem, um desbravamento. Ele é a pessoa que realmente tem um senso de urgência muito grande e faz realmente as coisas acontecerem. Naturalmente, são grandes líderes. E quando uma pessoa de perfil colérico, ele se aposta de ferramentas de neurociência, inteligência emocional, realmente ele vai ser aquele líder top. Quando ele abre mão disso, infelizmente, até fazendo já uma adendo, nós somos feitos de sombra e de luz, em qualquer situação que nós vivenciamos. Quando ele abre mão, ele acaba se tornando, assim, algumas vezes, um tirano. Vamos lá. Como que ele sente o mundo? Os coléricos, eles guardam os afetos deles de forma muito ardente. E quando ele lembra de algum momento, de alguma festa, de uma viagem, é impressionante, pessoal. Porque ele narra de uma forma, parece que ele viveu ontem. Até vou dividir com vocês. O meu pai é colérico. E o meu pai, se perguntar para ele como é que foi a Copa do Mundo de 1970, ele faz uma narrativa que a gente fica olhando assim e fala assim, calma, pai, já acabou a Copa, o Brasil foi tricampeão. Mas ele narra com entusiasmo que quem não tem a noção, não sabe do que exatamente ele está falando, acha que o jogo que ele está narrando aconteceu 30 minutos atrás. Mas exatamente isso, como o colérico sente o mundo. Ele tem realmente as emoções dele na flor da pele. E como é que ele vê o mundo? Como um grande desafio. Os coléricos, se ele estiver andando numa calçada e tiver uma pessoa do lado dele, ele faz questão de ultrapassar essa pessoa. Sabe? Ele tem assim, um senso de urgência, uma coisa desafiadora dentro dele que nem ele mesmo conhece essa bravura que ele tem. Que, uma vez assim, muito bem trabalhada, muito bem construída, vou estar sempre batendo nessa tecla, fará dele um grande líder. E como é que você deixa assim um colérico dócil? Como é que você acalma um colérico? Sempre cerque os coléricos, coloque ele entre pessoas que ele tem o sentimento que são melhores do que ele. Porque como ele vê o mundo de forma desafiadora, ele quer sempre aprender, ele quer um pouco mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o colérico, se você pedir uma coisa para ele, você pode ter certeza, ele vai entregar no menor tempo possível, ele é mais rápido, porque
esse senso dele de urgência e esse espírito desafiador dele, quando você coloca um colérico no meio de pessoas melhores do que ele, você vai deixar ele calmo, ele dócil, você vai falar para ele, como é que você está? Ele falou assim, nossa, eu estou feliz da vida, estou aprendendo pra caramba. Isso com colérico é o calmante, é o maracujina do colérico. Como que você fere uma pessoa de perfil colérico? Deixar de valorizar as suas conquistas. Ou dar a ele uma tarefa pequena, uma tarefa de pouca importância. Eu vou exemplificar para vocês. Vocês estão vendo essa figura aqui, ó? Agora, eu fiquei sabendo recentemente, não é mais técnico do Flamengo, né? O Jorge Jesus. O Jorge Jesus, recentemente, ele deu uma entrevista para um repórter, e o repórter chegou nele e disse assim, ô Jorge Jesus, o time do Flamengo é bom, né? Ele falou, não, o time do Flamengo é extraordinário. Falou, aí o repórter insiste, não, o time do Flamengo é bom. Ele falou assim, olha, se você acha que um time que ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou o Brasileiro, Libertadores, Recopa, Copa, ganhou acho que 6 títulos aí em 9 meses, você acha que é um time bom? Desculpe, você não serve para fazer entrevista comigo. Pescaram, se não valorizar as conquistas de um colérico, você fere gravemente essa pessoa. E quando você fere, o que você está fazendo com ele? Afastando ele de você. E assim, nós somos seres que nós temos que viver em sociedade. Eu não consigo viver, eu não tenho sucesso sozinho. O Wesley, que é meu sócio, está aqui do lado, não tem sucesso sozinho, mas com a minha diferença, com a diferença dele, a gente se completa, nós damos a mão e trazemos os melhores resultados. Outro exemplo, pede para uma criança, você que tem filho, que está me ouvindo agora, pede para uma criança, se você perceber que ele tem um espírito colérico, fala para ele, dá uma tarefa assim para ele, assim, junta esses brinquedos aí. Ele vai olhar, ele não sabe, porque está no inconsciente dele. Ele fala, mas juntar brinquedo é uma tarefa muito fácil. Ah, mãe, junta você, ou pede para o meu irmãozinho mais novo. O colérico, ele gosta de ser desafiado. Ah, então você pode perguntar, Paulo, como que eu faço então para o meu filho, que eu já percebi que é colérico? Segura que daqui a 3 slides eu vou explicar como que você vai fazer para você não feri-lo e, ao contrário, motivá-lo. Vamos lá. Como é que você educa o pensamento? Sempre dê razões a uma pessoa de temperamento colérico. Um colérico ele vai chegar em você e falar assim, não, porque eu estou pensando isso, eu vou fazer isso, já está na minha cabeça. Você fala, ah, legal, me fala um pouco mais sobre isso. Tá, me dê mais detalhes sobre isso. E você deixa o colérico colocar tudo que ele tem para fora, porque o colérico, daqui a pouco ele cansa. Aí, tá, você deixa ele colocar para fora, qual é o próximo passo? Educar as suas ações. Como eu coloquei nessa figura, a mente, o cérebro do colérico funciona igual uma granada. Puxou o pininho, explodiu. Então, como é que você vai fazer? Nunca impeça a ação dele. Veja, educar seus pensamentos, na sequência você começa a educar as ações dele. Você fala, me fala mais um pouco disso. Não, porque eu vou lá. Então vamos junto. Quando você fala, vamos junto, eu vou com você. Você desconecta o colérico do ambiente dele, leva ele para... Mas vamos tomar um café antes? E aí você vai educando a ação dele. Qual a outra fórmula mágica? Mostrar para ele que ele vai muito mais além se ele pensar um pouquinho antes de agir. Ou seja, recapitulando, ouve o que ele tem para dizer, desconecta ele, você vai educando a ação dele, vai falando, olha, mas e se você fizer assim? O que você acha que pode acontecer? Responda para mim. E nunca coloque para ele o que vai acontecer. Deixa ele falar assim, olha, se você agir dessa forma, qual o resultado que você... Vamos desenhar aqui ó, os pontos positivos e os pontos pouco positivos dessa ação que você está pensando? Daqui a pouco o colérico fala, nossa, a balança está pendendo para o lado de lá. Você o acalma, você o tranquiliza. Como que você corrige ele? Tá, legal, o colérico já errou, a coisa já aconteceu, vai bater de frente? Não. Mostra para ele quantas oportunidades
de melhoria, de acerto, e ele tem. E sempre ressalte para ele assim, você tem uma capacidade incrível, você pode ir muito mais além, você pode entregar muito mais qualidade e serviço do que você já vem fazendo. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Nunca fale para ele o que ele errou. Mostra para ele 5 que ele perdeu. Aí a ficha vai caindo e ele fala, puxa. Essa é a maneira de você educar as crianças, educar os jovens, os adultos e educar a todos nós. Acho que todos nós. Eu menciono muito criança, pessoal, e até hoje eu vou antecipar uma frase para vocês que eu gosto muito. Educai as crianças para que os homens de amanhã sofram menos. Então, assim, eu acredito que quando você começa um galho de uma árvore, quando ele começa a crescer, a gente vai lá com um simples barbante, a gente puxa um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e a árvore se forma e cresce na direção e no sentido que a gente quer. Depois de um certo tempo, dá trabalho? É possível? mas sempre tem remédio. Eu sempre falo, nessa área que eu já atuo já há tantos anos, tem remédio sim. Aliás, nós só não temos remédio para a morte, correto? Como é que é o motivo? Um colérico, ele adora empurrar uma pedra morra acima. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês eram crianças, quem vocês acham que vocês assim, possam imaginar, quem vocês acreditam que era a criança que mais frequentava a diretoria? Sempre um colérico. Sabe por quê? E qual é a frase que impulsiona o colérico? Eu duvido que você faça isso. Então, o colérico tem que tomar muito cuidado. Quando ele tem um grande mentor, quando ele tem um grande líder por trás dele, dependendo de como que vem a frase, do cenário que o colérico está vivendo, você fala para ele, eu duvido que você faça isso. Você realmente motiva ele. Como eu disse, a gente só tem que tomar cuidado para nós corrermos na linha do bem, na linha do amor, na linha que realmente traz os resultados. Vamos falar um pouquinho de pessoas famosas com esse perfil colérico. Eu tenho certeza que todos vocês o conhecem. Eu tive a oportunidade de conhecer um deles. Até que eu queria conhecer o segundo, mas infelizmente não deu. Mas esse aqui. Alguém tem dúvida que o Bernardinho do vôlei é colérico 80%, 90%? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quais são as características do colérico? Gosta de desafiar, gosta de correr risco. Eu estava no Ibirapuera, em São Paulo, assistindo Brasil e Holanda. Holanda batendo no Brasil de 2-0. E, na verdade, eu não lembro do jogo, mas eu fui lá para eu ficar de olho, literalmente, de forma integral no Bernardinho. Eu queria ver cada passo dele. Eu queria ver cada frase, cada gesto dele. E se eu falar para vocês que ao final do jogo, o Bernardinho consegue reverter o placar. E eu lembro exatamente de uma frase que um dos, não sei se eu posso dizer, assistentes técnicos dele, o assessor dele, falou assim, quando falou para o Bernardinho assim, Bernardo, tá difícil, rapaz. Esse rapaz ele batia com as duas mãos na quadra. Ele falou assim, não fala isso para mim. Só que por trás de tudo isso, o assistente técnico dele era um grande motivador do Bernardinho, porque quando ele sentiu que era a hora de acionar a granada que tem dentro do colérico chamado Bernardinho, ele falou assim, agora é a hora. Nós não vamos conseguir, tá difícil. Mas o Bernardinho pediu tempo e fez a equipe do Brasil jogar um vôlei que a Holanda tá tonta até agora. Uma outra pessoa que eu tenho uma profunda admiração, o Steve Jobs, também colérico de carteirinha. Eu tenho uma passagem do Steve Jobs que chega assim ele está assim passando pelas oficinas da Apple, né? E ele vê um soldador soldando uma plaquinha eletrônica assim, e ele olha para a plaquinha, ele chega no ouvido do funcionário dele, do colaborador dele, e fala assim, a solda está torta. Ele fala assim, não, Steve, ninguém vai ver essa solda, vai ter uma tampa, vai ter um outro ponto aqui, não vai ter problema nenhum. Steve Jobs deu um tapa na mesa assim, mas eu estou vendo. Olha assim, como que o amor que ele tem para o negócio dele, acho que
Para mim, o Steve Jobs é um dos grandes líderes coléricos que representa o amor por aquilo que ele desenvolvia. E ele conseguiu, embora não estando mais entre nós, e eu até faço uma pergunta para vocês. Quem tem um iPhone de vocês? Se qualquer um chegar próximo e dizer assim, iPhone não é muito bom, não. Isso é para você refletir. Qual é a sua reação? Se você responder para a pessoa de imediato que iPhone é extraordinário, você realmente comprou a mensagem e está vivendo e dando continuidade no sentimento do Steve Jobs. Tá ok? Bom, fechamos a primeira parte. Vamos lá para os melancólicos. Quem são as pessoas melancólicas? São pessoas que constroem de forma muito rígida e fixa. Um melancólico, ele adora apoiar as pessoas. Todo departamento, toda empresa tem que ter um melancólico nela. E vocês vão entender o porquê dessa fala minha. O melancólico, quando eu falo que ele é muito rígido, não significa que ele seja bravo. Ele é rígido na sua percepção, no seu detalhamento, adora processos e procedimentos. Olha, um melancólico, para ele, tarefa dada é tarefa cumprida. Ah, Paulo, peraí. E para o colérico? O colérico, ele vai. Só que, como eu falei, ele sai atropelando. Um colérico, ele lê a capa ele lê uma informação e fala, já entendi. Ó, de novo, vou dar exemplo do meu pai. Eu falo, pai, anota o telefone, anota o endereço de onde o senhor vai. Ele, não. Eu sei que é no bairro tal, eu sei que é ali na Saúde, no centro de São Paulo. E ele se perde, mas o melancólico não. O melancólico, ele vai pegar o mapa, o GPS, vai calcular a rota, quanto de combustível ele gasta, e ele vai trazer resultados extraordinários. E uma coisa muito bonita do melancólico, ele se sente muito feliz quando ele apoia as pessoas. Sabe aquele que popularmente nós falamos, o famoso ombro amigo? Esse é o melancólico. Como que ele sente o mundo? Ele guarda os afetos dele, como eu disse, de forma rígida, e quando ele se lembra de algum momento do passado, ele simplesmente faz um exercício mental, e ele não demonstra. Recapitulando, o colérico, ele fala como se tivesse vivido ontem. O melancólico faz exatamente essa pose assim, ó. E ele fala, você lembra daquela festa que nós fomos há um ano atrás? Aquela confraternização que teve na FAB? Ele fica assim quase inerte, assim, ó. Não significa que ele não está sentindo, mas ele está relembrando as alegrias e é desse jeito. Só que nós, de forma errônea, nós olhamos e nossa, fulano de tal é frio. Pô, falei para ele da festa, lembrei ele da viagem, parece que ele nem ligou. Não, ele ligou. Só que ele guarda sempre no interior dele. Ele não expande como o colérico. Como que eles veem o mundo? Como eu disse, de forma rígida, fixa. E quer um exemplo para vocês? Até não é só um exemplo, é um grande indicador para você começar a mapear as pessoas que estão ao seu redor. Como que é uma árvore? Ela é fixa, ela é rígida, ela passa segurança. E um melancólico, você pode notar, dá-se um espaço para o melancólico passear. Ele vai falar assim, bate uma foto minha do lado daquela árvore, porque a árvore traz para ele a segurança. Sabe? Nossa, aqui eu me sinto seguro. Sabe? Esse é um indicador muito bacana. Outro indicador, se você tiver, sei lá, numa praia ou numa montanha rochosa, o melancólico vai sempre querer tirar uma foto do lado de uma grande rocha, de uma grande pedra. Aonde que o colérico vai querer tirar a foto? No galho mais fininho e vai ficar gritando assim, olha o que eu consegui! Olha onde é que eu subi! E o melancólico vai olhar e falar assim, esse cara é louco. Ele vai querer abraçar a árvore. Não, tira uma foto minha abraçado com a árvore. Tá vendo? Estão percebendo as diferenças? Como que você deixa ele dócil? Sempre confirme as suas glórias, como também o seu sofrimento e as dificuldades que ele enfrenta. Se você tem como eu falo, né? Pega com o teu filho, se você desconfiar que ele tem uma tendência a ter um temperamento melancólico, quando ele cai, se você falar com uma criança assim, levanta, não foi nada, mentalmente ele está falando para você, não foi nada porque não é o seu joelho que ralou,
não foi o seu braço que eu ralei no asfalto. Então você tem que confirmar. E como é que você fala isso? Caiu? Levanta, eu estou aqui com você e eu sei o que você está sentindo, porque um dia também eu caí. Quando você fala isso com a criança, ele vira para você e fala assim: sério, papai? Sério, mamãe? Caiu, também caí. Isso conforta e você deixa ele dócil, deixando a tristeza do joelho ralado para trás. Como que você fere ele? Os melancólicos, eles têm uma tendência assim, bem rotineira. Então, o que ele fez em 2018, em 2019, se você em 2020, você fala para ele de mudança, você assusta ele. Sabe? Você tem que tomar muito cuidado, preparar bem o terreno quando você tem uma criança. Imagina, você tem uma criança e fala para ela assim: olha, nós estamos de mudança, nós estamos saindo aqui de São Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro. Uma criança melancólica, ele vai gastar, acho que uns 3 meses para ele se adaptar na nova cidade, na nova escola. E qual a consequência disso tudo? Você vai, se tratando de criança, isso vale para adulto também, ele vai pegando uma aversão, de repente, da nova escola, dos novos amiguinhos, da nova cidade. Então, assim, muito cuidado na hora de falar de mudanças para o melancólico. Como que você educa o pensamento dele? Basicamente, 2 coisas. Mostra para ele as realidades essenciais e acidentais. O que significa isso? Desculpa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês disserem assim para uma criança: olha, a partir da semana que vem, o papai não vai poder mais te levar na escola. Você tem que aprender a andar de bicicleta. Ele fala: legal, isso é uma realidade essencial. Ou seja, é muito importante que você comece a ir de bicicleta e volte. Mas previna ele. Olha só, a antítese do melancólico. Como ele precisa de segurança para ele se sentir mais dócil, mais tranquilo, o que você vai fazer? Avisa, previne ele: olha, mas fique tranquilo, se algo sair errado, se o pneu furar, se você deslizar, se você cair da bicicleta, não vai acontecer nada de mal para você. E quando você chegar, a gente observa o que aconteceu com a sua bicicleta, com o seu carro. Isso é um jeito de você educar o pensamento dele. Como que você educa a ação de um colérico? Ou melhor, de um melancólico? Você tem que ter critérios muito bem definidos, porque ele tem muita dificuldade de, como eu já falei, de lidar com a mudança. E como eu falo assim, né, um melancólico só vai bater o martelo quando ele tiver clareza de muito critério. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que é um melancólico para comprar um carro? Ele vai fazer 1000 perguntas. Qual foi a última troca de óleo? Posso ver o manual do carro? Deixa eu sentar no carro. Correr dentado, você trocou quando? Ele faz um monte de perguntas. Como é que o colérico reage? O colérico chega aqui e faz assim: bom, o carro tá bom, posso dar uma volta? E ele decide, ele compra. O melancólico, ele vai com um checklist, assim, com 100 perguntas, e ele vai ticando assim, ó. E o detalhe: se você não tiver as respostas que o melancólico precisa para ele tomar decisão das suas ações, travou o processo. Como que você corrige? Sempre dê para cada problema apresente uma solução. Na sala de aula, eu insisto muito nisso. Como que é o comportamento de um melancólico? Sabia que na sala de aula... Beleza. Pessoal, vou pedir uma gentileza que entrou. Vocês podem dar uma verificada que a gente tem algum microfone aberto. O Wesley está falando que é da Karine e do Laura, que os microfones estão abertos. Vamos lá, continuando. Numa sala de aula, você vai comentar assim: um aluno, se você fizer uma passagem de forma... Opa, entrou alguma mensagem aqui.
deu uma travada aqui. Bom, como eu estava dizendo, pessoal, o melancólico, se você não explicar passo a passo para ele, ele é aquele aluno que faz aquela pergunta assim, professor, da onde que veio aquele 9 ali? O professor vai dizer, olha, esse 9 aqui veio de 3 ao quadrado, é igual a 9, só que eu fiz direto. Aí ele fala, ah, bom, eu não acompanhei. Então, assim, esse é um outro indicador que eu dou para vocês mapearem os vossos filhos, os seus amigos, tá ok? Como que você motiva uma pessoa? Estabeleça uma rotina e sempre seja previsível de forma muito positiva. O que significa isso? Olha esse exemplo que bacana aqui, ó. Nunca peça para um melancólico subir uma montanha. Divida a montanha em 5, em 10, em 15 partes. Mas, Paulo Cota, como é que eu faço isso? Vou explicar. Fala para o melancólico assim, ó, dê o primeiro passo, analisa, você está respirando? Está bem? Você está tudo bem fisicamente? Como é que você está? Vamos para o segundo step da montanha? Vamos para o terceiro? Vamos para o quarto? Porque quando de repente ele grita e fala assim, pô, consegui atingir aqui o topo mais alto da montanha. Você fala, legal. De novo, diferentemente do colérico. Você fala, colérico, sobe a montanha. Aliás, qual que é a frase que rege o colérico? Eu duvido que você suba naquela montanha. O melancólico vai ter que dividir a montanha em várias partes e aí você vai motivando ele de forma gradativa e os seus resultados vão aparecendo. Pessoas famosas com esse perfil. Uma coisa que eu destaco que é muito interessante nos melancólicos, e acho que imagino que toda a família tem, né? Não tem como. Acho que Deus, na sua infinita bondade, ele nos fez assim família e ele colocou um pouquinho de cada, assim, né? De cada temperamento para nós testarmos, para nós colocarmos à prova o quanto de conhecimento humano que eu tenho e se eu sei lidar. E uma das coisas que o melancólico tem, ele tem uma dificuldade incrível de receber elogios. Quando você elogia o melancólico, ele fala assim, ah não, isso aqui, tem muita gente que faz muito melhor do que eu fiz, né, eu tava aqui, isso aqui é meu trabalho, sabe? Eu tenho uma tia minha que, ela é uma doceira assim, de mão cheia, eu falo, tia, esse doce, não tem doce melhor que esse. Que nada, a sua mãe faz muito melhor do que eu, a outra tia fulana de tal faz muito melhor. Esse é o comportamento. E da onde que eu quero trazer isso historicamente? Em 1939, o Chaplin, ele estava lançando o filme dele nos Estados Unidos, exatamente no dia 2 de fevereiro de 1939, o filme Luzes da Cidade. E ele convidou o Einstein para assistir. Ao final, né, do filme, eles foram para um jantar e o Einstein virou para o Chaplin e falou assim, o que mais admiro em você, aí um detalhe, os dois são melancólicos, tá? Preste bem atenção no que está entre as entrelinhas do melancólico. O Einstein vira para o Chaplin e diz assim, o que eu mais admiro em você é a sua universalidade. Você não diz uma só palavra e o mundo inteiro te aplaude e te entende. Eis que o Chaplin responde, verdade, Einstein, mas a tua glória é ainda maior. Porque o mundo inteiro te respeita e te admira e não entende uma só palavra daquilo que você fala. Tá, joia? Vamos agora para um outro ponto. Vamos falar agora quem são os fleumáticos. Quais são as características gerais deles? O fleumático ele constrói de forma muito flexível e ele tem uma lentidão mental. Pausa, Paulo Cota, isso aí é algum demérito? De forma alguma. Só que os fleumáticos, eles ficam aqui construindo, assim como a água, né? Ele fica aqui devagarzinho tomando uma forma, fazendo sentido para ele fica modelando, e esse é o universo que ele vive. Também são excelentes mediadores e apaziguadores de ânimo. Dentro de no caso de vocês, dentro de uma corporação, o fleumático é aquela pessoa assim, pô pessoal, vamos nos acalmar, por favor, pega uma água lá para ele aqui, sabe? Eles são assim, mediadores natos. Sem fazer o mínimo esforço, ele consegue acalmar qualquer ambiente, qualquer situação.
Tá? E como é que ele sente o mundo? Ele guarda os afetos dele de forma muito flexível e quando ele lembra de algum momento, ele não revive. Ele passa até uma impressão de ser frio. Eu vou dizer uma coisa para você. Na minha família, o meu filho é fleumático. E, curiosamente, né, quando nós estávamos juntos, um dia meu filho foi viajar, ficou uma semana fora, né? E aí, né, pô, fui lá receber meu filho. E aí, filhão, como é que foi? Ele falou assim, legal. Não, mas como assim, filho? Você viajou, você ficou uma semana fora. O que você comeu? Como é que foram os passeios? Ah, pai, foi legal. E você olha assim, não, filho, eu vou ligar lá pro hotel onde você ficou, eu vou ligar para as pessoas com quem você esteve, eu vou perguntar se realmente você foi passear. Isso é uma característica, é o jeito que ele sente o mundo. Não significa que eles são pessoas frias, mas eles têm realmente essa... A gente que está de fora, a gente olha para eles e fala assim, nossa, esse cara é muito frio. Como é que um cara que visitou Roma, visitou Paris, depois ele volta, como é que foi a sua lua de mel lá em Paris? Ele... Ah, legal. Então, gente, e não tem certo, não tem errado. Tem apenas adequado. E temperamento, vou repetir, não é rótulo. Está no seu DNA. E a grande virtude, o grande amor pelo outro, acho que a grande verdade que paira entre nós é quando nós respeitamos a individualidade, o temperamento de cada um e fala assim, quem aqui já não usou essa frase assim, ó, calma, eu sei como é que ele é. É o jeito dele, mas ele gostou sim do passeio, ele gostou da bicicleta nova, ele gostou do videogame novo, tá joia? Como que eles veem o mundo? Como um grande recipiente a ser moldado. É exatamente aqui, igual essa garrafinha aqui, ó. O fleumático ele tem uma magia interna dentro dele, que ele tem uma adaptabilidade muito grande. Até eu faço aqui uma provocação sempre positiva para cada um de vocês. Vocês que estão né, vivendo o mundo militar, quando você tem um fleumático nato com um percentual muito alto, você fala para ele assim, ó, vai para a base do Rio de Janeiro, vai para a base de Guaratinguetá, vai para a base de Santana, vai para a base do Mato Grosso. Ele fala, sem problema. Sim, senhor, porque ele tem uma facilidade incrível de se moldar muito rapidamente, diferente dos outros. E isso é muito positivo. Como é que você deixa ele dócil? Trata ele, a base para você deixar um fleumático dócil. Dá uma forma para ele, porque ele vê o mundo igual essas forminhas de bolo, assim, ó. Sabe? Dá uma receita para ele. Um fleumático adora uma receita. Ele vai falar para você assim, eu não sei fazer isso. Não, calma, você sabe sim. Vai mostrando para ele que ele pode fazer e sempre lembra ele de alguém que fez. Ah, tá. Tá fazendo sentido para mim. Porque a mente de um fleumático é exatamente, carinhosamente eu falo assim, é uma forminha de bolo. De diferentes formas, de diferentes dimensões, e você quer deixar ele dócil, vai formatando uma tarefa, um pedido, e você vai ter tudo dele. Como que você fere ele? Essa, assim como nos demais, tem que tratar com muita delicadeza, tem que ter muito tato. Pede para um fleumático decidir algo que ele nunca fez sozinho. Por exemplo, vamos organizar um churrasco da nossa base militar. Manda um colérico organizar essa festa. Ele vai falar assim, eu não sei fazer isso. Eu nunca organizei um churrasco para 70, 140, 210 pessoas. Ele vai sofrer muito. E você vai ferir. E você vai cobrar dele. E aí, como é que está o churrasco? Você já fez a compra? Você já fez o orçamento? Você já viu a bebida, carne, salada? Como ele nunca tomou, puxou, ele foi a locomotiva dessa operação, você vai estar ferindo ele. Uma outra forma de você ferir um fleumático, converse com ele algo que ele nunca viveu. Rapidamente, ele pede licença e fala, vocês vão me dar licença? Eu vou até o toalete e eu já volto. Ele vai embora para a casa dele.
que significa isso na prática, Paulo? Você está conversando com ele, começa a falar assim, que nem, por exemplo, eu carinhosamente, eu sei que tem pessoas de Rondônia, você começa a falar de Rondônia para ele. Não, porque Rondônia é bonito, que Rondônia é bacana, tem umas praças, tem uma igreja muito bonita. Se ele não sabe onde é que fica Rondônia, se ele não tem ideia de praça, de igreja, ele fica quieto e você machuca duramente. Paulo, peraí, você não acha que você está exagerando, não? Não estou. Ele fica quieto, ele se introspecta e rapidamente ele acaba com a conversa, se desloca e é capaz de ele chegar para você e falar assim, vamos embora, eu tô achando esse churrasco meio chato, essa festa meio chata. Não, mas o que tá chato? A carne tá ruim? Não, a carne tá boa, o refrigerante tá gostoso, o suco tá maravilhoso. O que ele tá falando para vocês nas entrelinhas? Ele não consegue se conectar. Ele não conecta com o meio porque as pessoas estão verbalizando, estão dialogando coisas que ele nunca viveu. Tá, ok? Como que você educa o pensamento dele? Tem que ter começo, meio e fim. A primeira coisa que você vai falar para um fleumático, desenhe uma casinha. Fala isso para o seu filho. Ele fala assim, pai, eu não sei desenhar casinha não. Calma, filho. Vamos começar? Aí ele, vamos, porque os colegas, ele tem uma passividade, ele tem uma bondade, ele tem um amor que rege a vida dele muito bonita. Você sabendo conduzir, educar esse pensamento, você tem assim... É o papel do grande líder, né? Começa a falar com seu filho assim, desenha uma casinha para o papai ver. Não sei desenhar casinha. Não, vamos fazer junto. Uma folha para mim e uma folha para você. Desenha uma linha horizontal. Isso, igual a minha, Agora sobe. Sobe uma outra agora. Fecha um quadrado. Desenha aqui, um telhadinho em cima. Põe uma janelinha. Põe uma portinha. Ele vai te copiando. Ele vai te moldando. Que é uma característica muito forte do fleumático. Aí você olha. Ele vai falar assim, papai, eu consegui. Eu falo, pois é, você conseguiu. Mas vocês observaram? Tem que ter começo, meio e fim. Como é que você educa a ação dele? Determinar o que ele precisa fazer. Fique muito tranquilo. Um colega, um fleumático, ele adora que alguém dê ordens para ele. Ele gosta daquilo, ele ama aquilo. Tanto é que se você não pedir para ele fazer, ele não faça. Se você tem um filho fleumático, fala assim, ô filhão, arruma a sua cama. Ele vai falar assim, papai, eu não sei arrumar a cama. Não, hoje eu vou fazer com você. Mas amanhã você vai fazer sozinho. E amanhã ele já aprendeu. Olha o que é a educação do pensamento, a educação das ações. No dia seguinte, ele, como toda criança, né? E isso vale para a criança e vale para nós no mundo corporativo, né? E para todos nós. Você fala para ele assim, você já arrumou sua cama? Esqueci. Então vai lá e arruma. Ele vai arrumar da melhor forma possível. Pode acreditar. E uma outra informação que é bastante riquíssima, né, para você educar as ações da pessoa com esse temperamento, é que, resumidamente, assim, você faz primeiro, depois vai mostrando para ele como fazer, deixa ele te imitar, até aquilo virar um hábito. Sabe, eu sempre falo assim, todo aprendizado com fleumático começa com conhecimento, prática e repetição. E emendando nisso, conhecimento, pratica, repete. O fleumático vale a frase, a repetição é a mãe do aprendizado. Como que você corrige ele? Nunca dê uma bronca no fleumático. Paulo, espera aí, nunca posso dar uma bronquinha? Sabe, a gente fala nunca, mas eu sempre falo assim, mira na lua, se você errar, você acerta uma estrela. Sabe, mas não evite as broncas ou as críticas. Sabe, fala para ele assim, poxa, você é capaz, você vai fazer um excelente trabalho. Lembra ele de alguém que já fez aquilo que ele fez e de como fez. Como ele gosta de receber assim, determinações da norte do trabalho dele, ele fala assim, olha, você está com dúvida? Ele vai falar, tô. Então procura fulano de tal, que ele vai te ensinar e ele vai te colocar. Bingo, você corrigiu essa pessoa. Como que você motiva ele? É preciso mostrar para ele que ele vai muito mais longe
Porém, como eu disse, passo a passo. Faz um risco, faz o segundo, faz o terceiro. Você vai estar sempre motivando ele. Pessoas famosas com essa característica. Quem não conhece a Gisele Bündchen? Olha só, qual que é a característica mais forte dos fleumáticos? A imitação, a modelagem. Qual que é a profissão da Gisele Bündchen? Modelo. Isso explica como que essa mulher, de tamanha beleza, tamanho talento, ficou 15 anos como a modelo mais bem paga do mundo. Olha que fantástico, porque realmente, e isso é muito bonito de se ver. Eu não sei se ela fez alguma análise de perfil comportamental, né? Mas eu acredito que não. Acho que a Gisele Bündchen foi um presente de Deus e da natureza que colocou uma pessoa fleumática na profissão fleumática. A Gisele Bündchen, olha a capacidade de adaptação que ela tem. Eu vi a Gisele Bündchen dar entrevista, por isso que até eu a trouxe como exemplo. A Gisele Bündchen dorme em Nova York, acorda no Rio Grande do Sul. Dorme no Rio Grande do Sul, acorda no Japão. Dorme no Japão, acorda em São Paulo. E você fala com ela, fala assim, tá tudo bem. Tá sempre sorrindo, porque, de novo, qual que é o forte dela? Adaptabilidade, modelagem. Madre Teresa de Calcutá. Eu me lembro de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela foi pedir ajuda para uma base, uns militares que tinha na época, na Índia, né? E não sei bem ao certo se era uma base militar, mas ela foi pedir ajuda lá para recursos, né? E o pessoal deu um chá de canseira nela. Ela ficou, acho que 13 horas esperando para ser atendida. As pessoas estavam sentindo dó. Não, por que a senhora não vai embora? Volta. Não, eu estou bem, meu filho. Eu estou bem aqui. Ela se molda, se adequa. Olha que coisa fantástica. Uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre ele também, fleumático de carteirinha, Mahatma Gandhi. E com ele eu trago assim um storytelling para vocês, né, para fixar a ideia, né? O fleumático ele tem uma característica também, eu deixei propositalmente por último, até para falar do Gandhi, de a informação que ele recebe, ele reverbera isso de uma maneira muito inteligente, muito mágica e muito assertiva. Diz que certa vez, o Gandhi, aliás, ele fez faculdade de Direito na Universidade de Londres, né? E nós sabemos que Londres foi o país que colonizou a Índia, e o Gandhi se mudou para lá, estava fazendo direito, e um dia ele sai do restaurante assim, ele pega a bandeja dele, ele senta de frente para um professor dele, e ele fala assim para o professor, ou melhor, o professor fala para ele, senhor Gandhi, o senhor sabia que porcos e aves não comem no mesmo espaço? O Gandhi, com tranquilidade, pegou a bandejinha dele, levantou e ele falou assim, o senhor tem razão, eu já estou voando. E saiu. Num outro momento, o mesmo professor, indignado com a resposta de Gandhi, fala para ele assim, senhor Gandhi, o senhor se julga muito esperto. Se o senhor achasse um saco de sabedoria e um saco de dinheiro, o que o senhor pegaria? Gandhi falou para ele assim, obviamente que seria o dinheiro. Pois é, senhor Gandhi, eu pegaria a sabedoria. Professor, cada um pega aquilo que não tem. Passado esse momento, o professor pega a prova de Gandhi e escreve assim, idiota. O Gandhi, com aquela calma, com aquele amor, vai até o professor e fala assim, professor, o senhor assinou a minha prova e esqueceu de dar a nota. Então, assim, os fleumáticos, eles estão assim, muito tranquilos, eles analisam cada fato e depois reverbera de uma forma muito brilhante. Vamos lá, o último deles, o último dos comportamentos. Até, Luciana, já se identificou aí? Como é que você está? Me fala aí depois, hein? Estou curioso aqui, estou falando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno aí, Luciana. Estamos ouvindo aqui, Paulo. O meu ainda não chegou, não. Melhor, Eu sou sanguínea pura. Então vamos ver, então. Nossa, eu fiquei até preocupado. Você demorou para responder. Eu falei, nossa, é que eu estou falando aqui? Não tem ninguém mais na sala? Vamos lá. Os sanguíneos. Estamos todos aqui.
legal. Quem são essas pessoas maravilhosas de temperamento sanguíneo? São grandes comunicadores. Gostam de falar, e um detalhe, pessoal, não importa o assunto. O sanguíneo, ele troca de assunto muito rapidamente, porque eles são pessoas extremamente criativas e eles têm uma facilidade muito grande de falar sobre tudo. Um sanguíneo, ele não precisa ler um livro para saber daquilo que se trata. Ele lê a capa e a contracapa, até eu vou fazer uma brincadeira agora. Uma pessoa, eu ia falar uma mulher, mas depois eu vou ficar com medo da Luciana ficar brava comigo. Mas uma pessoa, seja homem, seja mulher, de comportamento sanguíneo, ele entra numa festa, se ele ficar 3 minutos, ele consegue fazer uma narrativa de 3 horas da festa. Porque, sabe, ele tem uma capacidade de observação ao redor dele e tudo ali para ele é criativo, ele tem o que contar. São os Forrest Gump, né? É um verdadeiro contador de história. Tá, como que ele sente o mundo? Eles guardam seus afetos de forma também flexível e quando ele se lembra de algum momento, o sanguíneo ele é muito situacional. Quando ele está num ponto de amadurecimento bem bacana, aquilo que desagradou ele leva para o livro do esquecimento. Aquilo que motivou, ele externa quase que de uma forma colérica. Tanto é que os dois são muito parecidos. Tá ok? Como que ele vê o mundo? Sem qualquer distinção. Para o sanguíneo, para ele não vê raça, ele não vê cor, ele não vê religiosidade. O sanguíneo, ele torce. Você pergunta para o sanguíneo assim, para que time que você torce? Ah, eu torço para aquele que está ganhando, cara. Eu gosto de festa, cara. O sanguíneo, ele é festeiro, ele é alegre. E o sanguíneo, sabe, ele tem uma magia muito grande, que ele vai para o Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, ele se dá bem com todo mundo. Vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Como que você deixa ele dócil? Use uma técnica francesa chamada rapport. O que significa isso? Se vocês observarem as figuras aqui, ó, Paulo, mas espera aí, não está me lembrando um pouquinho flexível? Será que você está falando de imitação? Não, muito pelo contrário. O lado luz do sanguíneo, você usa a técnica de rapport. O lado sombra, muito cuidado, se ele perceber que ele está te imitando, você corre um sério risco de perder um amigo e dar uma desgastada até na relação. Tá, mas como é que funciona esse rapport então, Paulo? Você está conversando com ele, tem várias... O rapport é uma técnica que ela pode ser gestual e ela pode ser verbal. Você está conversando assim, tem que ser de forma muito leve, muito tranquila. Se um sanguíneo cruza o braço, espera um pouquinho, respira e faz o mesmo movimento que ele. E antes que ele desmanche o movimento, você sai na frente dele. Sabe o que você está fazendo com ele? Está se conectando com ele gestualmente. Tá, e verbalmente? Um sanguíneo, você quer deixar ele dócil? Usa o eco verbal. Por exemplo, você fala para o sanguíneo assim, e aí, como é que foi o seu passeio lá em Salvador? Ele vai falar assim, Salvador é lindo, Paulo. Você fala, lindo? Aí ele fala, tá, e quantas pessoas você viu lá? O que você comeu lá? Nossa, eu comi muita acarajé. Você fala, acarajé! Isso chama-se eco verbal para deixar o sanguíneo mais dócil. E quando você começa a sempre repetir a última ou penúltima palavra que ele está verbalizando, você está deixando ele dócil em linhas neurais, em programação neurolinguística. O que está acontecendo? Você está se conectando com ele. Tá ok? Como que você fere ele? Um sanguíneo, a base da vida dele são pessoas. Você quer ferir um sanguíneo, você chega nele e fala assim, ô fulano, pô, aquele amigo seu é chato pra caramba, hein? Que rapaz chato. Acabou a amizade. Porque se ele gosta muito dessa pessoa e você falou mal de uma pessoa que ele ama, que ele respeita muito, de novo você está ferindo. E um detalhe, um sanguíneo ferido, ele se afasta de você
e você vai ter muita dificuldade, ao contrário dos outros temperamentos, de reconquistá-lo. O trabalho de reconquista de um sanguíneo é muito difícil. Ele se assemelha muito ao comportamento de um gato, por exemplo. É que nós falamos em neurociência. Maltrata um gato para você, ele foge da sua casa e nunca mais ele volta. Assim são os sanguíneos. Como que você educa o pensamento dele? Provoque ele da seguinte forma. Chega no pé do ouvido dele e fala assim, ó, eu tenho uma coisa super, mega, top, de legal, de divertida e eu quero dividir com você. Pronto. É essa forma. Paulo, traduz isso para mim no mundo corporativo, na nossa base militar. Fala para um sanguíneo assim, ó, olha, nós temos um projeto que, olha, estou sentindo que ele está saindo da gaveta e do papel e eu quero contar com você. Vamos marcar um horário para a gente falar um pouquinho sobre isso? Bingo! E como é que você educa as ações dele? Como o sanguíneo é muito criativo e ele tem uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, em contrapartida, ele perde o foco muito rápido e muito fácil. O sanguíneo, ele está aqui, ele está mexendo em alguma coisa, ele está pensando na segunda, na terceira coisa que ele precisa fazer. E acaba ele não fazendo as coisas de uma forma correta, de uma forma mais assertiva. Então, como é que essa educação dele? Não dá tarefas muito longas para ele, não. Dá tarefa curtinha para ele. E um sanguíneo, você vai ter a necessidade de ter uma reunião com ele. 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, e 5 horas, você passa lá na mesa do sanguíneo e fala, e aí, amigão, como é que você está? Tudo bem? Posso dar uma olhadinha? Como é que foi o seu dia? Aí ele vai, porque na mente dele ele fala assim, bom, por volta de 3 horas eu tenho que prestar conta. E isso, você está educando a ação dele, e quer que eu diga, mas ele gosta. Então, a magia é você descobrir essa ferramenta maravilhosa, e a hora que você domina isso, eu te falo, você domina o mundo. Como que você corrige ele? Como eu disse, repete várias vezes ou inúmeras vezes aquilo que ele precisa fazer, que aí ele vai absorver. Paulo, mas isso aí pode ser um pouco cansativo. Sim, é cansativo para um colérico, porque o colérico, Cisco significa São Francisco. Para o melancólico, você dá detalhes daquilo que você quer, do jeito que você quer, como, quando, onde, quem vai fazer, por que vai fazer, para que vai fazer. O fleumático, ele vai se adaptar de forma muito serena e tranquila, e o sanguíneo repete várias vezes para fazer sentido para ele e entregar aquilo que você quer. Como que você motiva ele? Pela leveza, pela tranquilidade, pela criatividade. Você quer motivar um sanguíneo? Eu sempre dou esse exemplo assim, com o sanguíneo, motivando ele, não vai de São Paulo a Rio pela Dutra. O sanguíneo, você sai de São Paulo e leva o sanguíneo para o Rio de Janeiro via China. Você tem que dar uma volta, você tem que envolver ele. Pô, sabe isso aqui, não sei o que, vamos. E aí você vai motivar ele com uma assertividade tremenda. Pessoas famosas com esse comportamento. Essa figura que eu coloquei aqui, eu não sei se vocês se lembram, agora estamos já finalizando, é o ex-jogador de futebol, o Grafite. Ele atuou muito tempo no São Paulo, e olha para você ver, tudo que eu falei dos sanguíneos, o Grafite descreve tudo, resumidamente, quem é o sanguíneo. Depois de uma temporada no São Paulo, ele foi transferido, ou melhor dizer, vendido para o Wolfsburg, na Alemanha. E ele ficou, acho que 4 temporadas na Alemanha. Esse homem não sabia falar alemão. E um dia, o Josué, que na sequência dele também foi transferido para o Wolfsburg, diz que passou, assim, o Josué, olha só o que é comportamento, temperamento humano. O Josué fazendo aula particular de manhã e à noite de alemão, com apostila debaixo do braço, eu ia falar cartilha, cartilha é coisa de velho, hein, Paulo? Não, eu não sou velho, pessoal, só usei o termo. Ele com as apostilas dele, ele passa assim, ele vê o Grafite no meio de cinco alemães, falando em português. O Josué olhou aquela cena e falou assim, não,
peraí, o grafite está falando em português, os alemães estão rachando de rir. Não, tem coisa errada aí. Ele foi lá e falou para o grafite assim, grafite, eles falam português? Não, não falam. Pô, mas você está falando dos caras em português, os caras estão rachando de rir. Ele fala, não, com certeza eles estão entendendo o que eu estou querendo passar. Imagina-se, né? Como eu falei, ele não faz distinção. Para um sanguíneo, não tem idioma, não tem fronteira, ele cruza de norte a sul, de leste a oeste, com uma facilidade tremenda. E um detalhe, ele traz resultado. Um outro exemplo, historicamente falando, é o de Arquimedes, que também ele é um belo resumo de tudo que eu falei. O que eu falei para vocês? Os sanguíneos são muito criativos. E quando o sanguíneo são aquelas pessoas que, ao trocar de ambiente, ele tem o quê? A famosa palavra do Arquimedes, eureka, que traduzido no português significa o quê? Descobrir. Como é que funciona isso na prática, Paulo? E isso aconteceu com o Arquimedes, acontece com todos nós que temos comportamento, ou melhor, as pessoas que têm um comportamento sanguíneo. O sanguíneo está fazendo uma tarefa de matemática, um exercício de português, ou uma tarefa profissional. Quando ele começa a emperrar muito, como eu falei, conduz ele pela leveza. Fala assim, pô, dá uma volta ali, ó, toma um cafezinho, toma um chá, dá uma admirada na paisagem, daqui a pouco ele faz igual o Arquimedes. Só não pode sair na situação que o Arquimedes saiu, né? Tomando banho lá numa túnica lá e sai correndo pela rua gritando eureka. Mas quantos de vocês que se identificaram com esse perfil, que quando está ou no banho, ou andando, voltando para casa depois de um dia de trabalho, lembra de alguma coisa e fala, meu Deus, eu preciso anotar. Então até aconselho, você que é sanguíneo, estiver no ônibus, voltando, no metrô, no carro, no avião, sempre tem um papel e uma caneta, porque os grandes insights dos sanguíneos acontecem fora do ambiente de trabalho. São muito noturnos também, essa é uma característica bem legal. Meus queridos, vou fazer um resumo rapidamente de cada um deles. Depois nós vamos abrir para as perguntas, tá ok? Vamos lá, quem são os coléricos? Desafiador, ama ação, metas, tem um senso de urgência muito grande. Melancólicos são pessoas extremamente estruturadas, adoram tarefas, métodos, metodologias, documentação, procedimentos. Os fleumáticos trabalham muito em posse da imitação, da modelagem, são extremamente pacifistas, são pessoas de fé, tem um amor dentro dele muito bonito, muito grandioso. E os sanguíneos são voltados à beleza. São pessoas do improviso, são pessoas divertidíssimas e de pouquíssimos detalhes. E qual que é o grande desafio hoje, eu falo assim, da humanidade, independente do cenário onde nós estejamos? Para vocês terem uma ideia, até vou antecipar uma pergunta que algum de vocês possa ter. Paulo, você está falando isso aqui, isso vale para o Brasil? Essa mesma palestra eu já apresentei em Nova York, Nova Jersey, na Flórida, para a Suécia, e assim, ó, o sanguíneo aqui é o sanguíneo lá, o colérico de lá é o colérico daqui. Então, quando eu falo que é um desafio universal, vai se dar muito bem quem navegar mediante esses 4 temperamentos e o grande boom, o grande sucesso, os resultados extraordinários vão aparecer quando você conseguir conectar os 4. Eu falo, você tem a melhor empresa, o melhor departamento, o melhor time de vôlei, o melhor time de basquete, a melhor equipe, porque um conhece o outro. Já viram que as pessoas dizerem assim, ó, eu conheço fulano só de olhar. Quando você ouvir essa frase, a ficha caiu e a magia aconteceu e o resultado apareceu. Meus amigos, eu deixo aqui com vocês o meu telefone, meu WhatsApp, o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, as minhas redes sociais no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Peço a vocês a gentileza que acompanhem lá o meu trabalho, dê sugestões, tire dúvidas. Mais uma vez, eu e o Wesley, que está aqui do meu lado, nós do Instituto Levare Brasil, nós agradecemos muito
a gentileza, a disponibilidade de cada um de vocês. Christian, imensamente eu agradeço a Luciara, a todos vocês que ouviram um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha experiência, e eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, bater um papo, fique à vontade, tá ok? Wesley, agora se você quiser abrir o microfone. Paulo, só uma coisa. Um colérico, eu vi o colérico é meio ranzinza, né? Acho que eu sou um pouquinho ranzinza também. Mas acho que eu sou sanguíneo, né? Acho que apazigua um pouco, né? Mas eu vi que nos questionários deu colérico sanguíneo, né? Você indica algum tipo de questionário? O que você acha, assim, para a gente verificar, ou só mesmo no sentimento, na observação? O que você acha que seria o melhor método, né? Observação mesmo? Christian, o poder de observação ele é muito rico, mas eu tenho uma ferramenta a qual eu disponibilizo, que ela é bem completa, ela vai gerar um relatório, sabe, bem assim, apontando como você é, quem você é, como você age e reage, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, sabe? Eu tenho essa ferramenta, se você quiser anotar o meu contato, eu disponibilizo para você, com o maior carinho, eu faço uma análise aí e prometo, eu mando para você, vedada, selada, mas assim, Christian, lê aí, depois a gente conversa. Legal, bacana. Obrigado. Isso. Eu não tenho contatos, Paulo, aí. E também, assim, já de antemão, convido um dia, quando for embarcar em Congonhas, tanto você quanto o Wesley, para passar a conhecer a torre lá, tomar um café com a gente também. Que realmente irei sim, com certeza. E só para dividir com você, Christian, você é colérico sanguíneo, eu sou sanguíneo colérico. Eu fiz, para você ter uma ideia, eu sou 52 sanguíneo e 48 colérico. Ou seja, eu sou zero fleumático, zero melancólico. Então, assim, nós estamos aqui, de certa forma, eu e você faríamos uma bela de uma dupla. Não que nós não faríamos outro, porque o Wesley, que está aqui do meu lado, o Wesley é fleumático e colérico. Estamos juntos então, hein, Paulo? E esse é o desafio. E isso é muito legal, porque durante um período da minha vida, Christian, eu achava que eu deveria conviver somente com os sanguíneos ou somente com os coléricos. Mas a vida foi me trazendo resultados, foi mostrando possibilidades, e eu fui enxergando assim, as habilidades que o Wesley tem, a paciência que eu não tenho, ele me põe no chão, calma, ele fala assim, meu irmão, calma, vamos pensar, tá, beleza, vamos pensar, E isso tem sido muito gratificante, e isso, acho que nós estamos já há quase 6 anos já nessa área, e é isso que faz assim o Instituto Elevare Brasil crescer e está assim, se tornando uma escola de referência por onde a gente passa. Não é só o Paulo, não é só o Wesley, é a nossa diferença fazendo as coisas acontecerem. Bacana, viu, gente? Parabéns mesmo aí. E eu também, outra coisa assim, só para complementar, né? Acho que você acabou colocando a imagem, né? Mas não enfatizou, né? Mas acho que a espiritualidade, ela acaba trazendo o bom de tudo, né? Acho que você colocou lá a pessoa na posição ali, né? De meditação. Acho que é importante para a gente que é colérico, né? Para a gente tentar atenuar um pouco os pontos ruins e buscar os pontos bons dos outros temperamentos, né? Sim. Mas eu não vou mais falar, prometo, acho que agora é só esse fechamento aí, não, acho que outras pessoas devem querer falar. Tá joia. Não, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aí no chat, que eu vou ler, passar para o Paulo aqui, e aí agora mesmo ele já começa a tirar. Eu estou perto do Paulo aqui, fica muito eco, hein? Mas quem tiver alguma dúvida,
ou quiser até mesmo compartilhar alguma coisa, é só digitar aí no chat, ou então abrir o microfone e falar. Paulo. Oi. O bom é que nós não somos inteiros só uma característica, né? A gente acaba complementando aí. Eu, na oportunidade, eu acabei assim, entendendo um pouco mais, né? Porque o sanguíneo, ele tem essa característica realmente da questão do foco. E eu me lembro quando eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia, foi lá que eu acabei descobrindo. E eu tinha essa dificuldade, né? Realmente, esse meu jeito expansivo, criativo, a minha mente passava 1000 pensamentos. A pessoa falava assim, eu quero fazer uma festa. Eu já tinha como ia ser a festa, onde ia acontecer. Então, eu tive que aprender a lidar com isso, né? E isso é muito legal, quando a gente acaba, como você colocou, as pessoas que estão no nosso meio, né, que trabalha conosco, estuda, casa, família, a gente consegue pegar, né, a característica de cada um e a gente consegue lidar com cada uma delas, não somente para aquela pessoa ter um enriquecimento, né, crescimento, como para nós, né, porque lidar com as nossas, vamos colocar assim, dificuldades, eu acho que, né, eu vi assim, como essa dificuldade. E aí você aprende a lidar com isso, você produz muito mais, as coisas acontecem, né, de formas diferentes, né? E a FAB, para mim, foi um desafio, né? Eu falo que o sanguíneo puxou a minha profissão, assistente social. Tem que ser 1001 utilidades criativas, né? E hoje, assim, a gente vai lidando e vai aprendendo mais. E aí, eu queria, assim, te fazer uma pergunta no sentido do sanguíneo mesmo. Não é fácil a gente colocar isso em prática, porque às vezes vem, acho que a emoção, né? Acho que aquela coisa de quando te dá uma ação para você fazer, você quer fazer aquilo tão bem feito, quer sair tão bem, que você deixa essa emoção vir mais rápido do que, vamos dizer assim, a ação ali, a questão do pensamento. Queria que você me desse uma dica para lidar, abaixar um pouco mais essa questão, né, da emocional, né, de querer executar aquilo tão bem feito, né? Tá, eu dou assim até conselho. Entendeu? Eu entendi, eu aconselho você a ler um livro que é muito bacana, eu não sei se esse foi o livro que o Christian leu, chama-se O Temperamento que Deus Me Deu. Leia esse livro. O Christian está mostrando o livro ali, ó. Só que eu não estou conseguindo ver o nome. É o livro. Parece que eu e o Cris combinamos. Estava certo. Ô, Cris, então pessoal, eu não combinei com o Cris, eu tô falando sério. E nem comigo, né, Paulo? Nem comigo. Não combinei nada. O livro chama-se O Temperamento que Deus Me Deu. Esse livro é extraordinário. Ai, que legal. É muito bacana. Coincidência interessante, né? Uma grande coincidência, mas foi o livro que a gente leu no final de semana. Muito especial. Que bacana, que joia, que joia. E assim, eu sugiro alguns exercícios para você controlar. Mas antes disso, eu vou dar um exemplo para você, Luciano. E é de um perfil que eu trago comigo. Até eu vou fazer bem isso, né? Que para vocês acho que vai soar bem assim. Eu acredito que vai fazer bastante sentido para vocês. Um passarinho, ele voa com uma asa só? Não. Um avião, ele voa com uma asa só? Avião, passarinho. E o que são isso aqui? É as asas das emoções e a sua asa das suas razões. Quando você equilibra isso, você faz o verdadeiro... Ô, Cris, me perdoe se eu errar aqui. O voo de cruzeiro, o voo de sucesso mesmo. Então, alinhar as suas duas asas, as suas razões com as suas emoções, você entra num processo de... Eu falo dos 3 R's. Você se reconhece, se reconstrói de dentro para fora e você começa a ressignificar. O que significa isso?
Quando você ressignificar, é você começar a olhar a mesma paisagem, mas dar um outro significado para ela. Quando você tem essa observação, você fala assim, nossa, gente, vou dar um exemplo bem simples, mas aquela árvore, já tinha aquela árvore ali, esse quadro que está aqui, quem que pintou esse quadro? Assim, é que você começou a ressignificar a tua vida, os teus periféricos, as pessoas. E uma coisa, Lu, quanto mais você se conhece, mais você se cura, você melhora como pessoa e você se potencializa. Quando você entra nesse quarto degrau de potencialização, você começa a doar, a sua doação. Aí os seus resultados aparecem assim, você fala assim, sabe aquele jogador de bola, eu uso muito, se não fizer sentido para você, a gente busca um outro exemplo, que ele corre pouco e ele dá muito resultado, porque ele se conhece, sim, ele se curou, ele melhorou, primeiro para com ele, depois para com o outro, e ele começou a doação. E a gente sabe que tudo aquilo que você doa, você joga para o universo devolve em dobro para você. Então, assim, não sei se tem uma regra, o primeiro passo, mas o primeiro é assim, ó, eu quero mudança, mas primeiro quem vai mudar sou eu. E as pessoas percebem, as pessoas que estão, você percebe, fala assim, poxa, mas eu queria mudança. Vamos mudar nós primeiro? Luciana, vamos mudar nós dois? E às vezes você fala, mas mudar o quê? Mude pequenas coisas que você terá grandes resultados. Às vezes a gente fica esperando assim, não, vamos inventar fala de novo, vamos reinventar o fogo. Não. Vou repetir. Pequenas ações de melhorias geram resultados extraordinários, sabe? E tem que partir da gente primeiro. E acho que eu sou um exemplo disso, o Wesley me conhece há 1000 anos aí. A grande mudança na minha vida aconteceu quando eu falei assim, eu preciso mudar isso. Eu tenho que ter amor por mim, amor pelo próximo. Eu preciso ser verdadeiramente humano, amigo dos meus amigos. E aí foi incrível. Se eu mostrar uma foto para você quando eu tinha 40 anos, uma foto que eu tinha, ou melhor, de 30 anos, e hoje uma foto que eu tenho hoje, você fala assim, caramba, Paulo, o que você bebeu aí? Sabe? Porque, assim, você esqueceu que eu te conheci? Paulo, você está ficando cada vez mais novo? Então, não, assim, cada vez mais novo, mais jovem, com certeza. E um exercício que eu falo para você, e até para todos vocês, faz um exercício, faz isso 3 vezes por dia. Se você não sentia vontade de fazer no departamento, se não sentia vontade de fazer, sei lá, perto das pessoas, vá até ao toalete, põe a mão aqui na cintura e faz isso aqui assim, ó. Fique na ponta do pé e respira assim, ó. Você vai ter um pequeno desequilíbrio. Daqui a pouco, isso aqui, ó, você está equilibrando as suas emoções, as tuas emoções com o teu físico, sabe? Você faz você vai soltando e vai baixando os pés assim, ó. Faz de novo. Se você fizer isso, quanto tempo você gasta para fazer isso? Olha, vai gastar aqui 1 minutinho. Isso é excelente para você dar aquela equalizada nas suas razões e nas suas emoções. Paulo, faz e depois você me conta. Oi. Paulo, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Edson Monreal. Ele está perguntando o seguinte, existe alguma combinação ideal para tarefas específicas ou isso vai mais do tato do gestor? Nossa, a pergunta do Edson é muito pertinente. E como eu atuei durante um tempo, eu fiquei muito próximo do mundo esportivo, fazendo processo de coach, orientação, mentoria para os profissionais do futebol. Eu faço uma analogia, se não fizer sentido para você, depois você me chama que a gente conversa, eu te dou mais detalhes. Mas você já tentou colocar um canhoto na lateral direita? Ou você já tentou colocar uma pessoa de 1,60 m para ele ser goleiro? Então, assim, essa percepção é válida, sim, o que você está falando.
quando você descobre o perfil comportamental, o temperamento daquela pessoa, é possível sim você se adequar. Eu posso te dar aqui alguns insights assim, não, isso não é regra, não é um modelo matemático, mesmo porque, quando nós estudamos programação neurolinguística, 1 mais 1, no final não dá 2. Em situações, 1 mais 1 pode dar 1,5 e 1 mais 1 pode dar 3. Opa, quando dá 3, significa equipe de alta performance. Então, assim, o que eu quero falar para vocês, os coléricos, como eu falei, são grandes líderes. E o colérico, se você falar para ele, produz algodão, ou cuida de elefante, de A a Z, ele faz tudo muito bem feito. Os melancólicos são pessoas, assim, os grandes advogados, juristas, pessoas que mexem com processos, repórteres. O fleumático, até uma coisa interessante, modelo. Você sabe aonde que a maioria dos fleumáticos, das pessoas que eu atendi, que são fleumáticos, são do meio militar, sabe? E os sanguíneos, grandes locutores, apresentadores, contadores de histórias, palestrantes. Tem, sim. O que precisa ver, e aí é até um desafio, né, Edson? De novo, né? O quanto que eu me conheço, porque quando, por exemplo, quando o nosso superior, o meu gerente, meu supervisor, meu diretor chegava a mim e falava assim, o que você quer aqui na nossa empresa? Às vezes você fala assim, não sei. Você sabe que você quer ser feliz. Ser feliz é o pote de ouro no final do arco-íris, mas a jornada tem que ser muito mais gostosa do que o ponto final. Entendeu? Então, você mesmo precisa fazer uma análise assim, o que eu realmente quero? Eu vou dar um exemplo, tá? Edson, me perdoe se eu fugir muito. Eu quero ser mecânico de voo. Tá, você gosta realmente de mexer com graxa, porca, parafuso, ficar de macacão e graxa Não, Paulo, isso aí eu não gosto, não. Eu só gosto eu acho legal, Paulo, não, acho que mecânico não, não gosto não. Então, peraí, o que você gosta? Paulo, eu me vejo mais no setor administrativo, eu gosto de cuidar de processo. Então, assim, é esse autoconhecimento, porque aí você tem condições de ir até o seu superior e falar assim, olha, eu tenho me identificado muito com essa área de detalhes, de processos, de documentação. Eu sou bom para guardar, organizar. Cadê o processo? Você conhece muito bem o melancólico, quando você fala para ele assim, me traga o documento, aquela fatura que nós fizemos em abril de 2019. O melancólico, em menos de 3 minutos, ele traz para você impresso. Sabe? Aí você precisa realmente fazer esse autoconhecimento para você também ter condições de dialogar e dizer o que você está sentindo. Beleza? Tá, Paulo, oi. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Reis. Tem mais ou menos a ver também aqui com a pergunta anterior. Ele está fazendo a seguinte pergunta. Situações diferentes pedem comportamentos diferentes. É mais viável eu tentar me adequar a cada situação, conhecendo os pontos fortes de cada temperamento, ou focar exclusivamente nos pontos fortes do meu temperamento? Excelente pergunta, Rafael. Você fez a pergunta e você já deu a resposta. Esse autoconhecimento que norteia a nossa vida, destaque sim seus pontos fortes. Até você me fez lembrar de uma frase, um outro livro que eu indico, chama A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Sun Tzu, aproximadamente 480 anos antes de Cristo, ele desenvolveu o conceito que hoje nós chamamos de matriz SWOT, que destaca os pontos fortes, fracos, as suas oportunidades e as suas ameaças. Sun Tzu fala nesse livro da Arte da Guerra, ele fala assim, você tem que ressaltar os seus pontos fortes, reconhecer as suas fraquezas, aproveitar as oportunidades e se defender das ameaças. Isso aí, achar esse ponto de equilíbrio e agir é o melhor. Porque se você, numa situação, diante de um problema,
você querer que permaneça só os seus pontos fortes, sabe? Você pode estar indo rumo a um possível atrito, ô Rafa. Tá ok? Tô. O meu som ficou... Ah, não, o seu som está fechado, Wesley. Já abri aqui novamente. A outra pergunta é do Daniel Rodrigues. Ele segue mais ou menos a mesma linha, né? O que seria mais viável para o ambiente corporativo? Focar e potencializar as habilidades inatas de alguém que apresenta características de um perfil específico ou estimular continuamente o desenvolvimento de habilidades adicionais? As duas vertentes, Daniel. As duas. Sabe? Como eu falei na matriz SWOT, conserva e põe aqui numa crescente aquilo que você já tem e desenvolve outras habilidades. Sabe? Acho que isso é o caminho, porque vai chegar um momento, Daniel, que não vai vencer o mais forte, não vai vencer o maior, mas vai vencer aquele que se adequar e navegar nas diferentes ondas que o mundo corporativo traz para nós, independente se é uma montadora de automóveis, a qual eu estive por muitos anos, ou numa base aérea, sabe, seja ela na Marinha, seja ela na Polícia Militar. Acho que as duas vertentes eu aconselho a você, que você desenvolva isso. Sempre faça a pergunta assim, Daniel. Até fica aqui um desafio. Tudo aquilo que eu sei me trouxe até aqui. E faz a pergunta, o que me falta para atingir tal objetivo? Sabe? Esse é um exercício que todos nós devemos fazer. Vou repetir, tudo aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Agora eu me pergunto, o que me falta para me tornar um profissional melhor, um amigo melhor, um colega de trabalho, sabe? E vai fazendo esse exercício que já é um ponto do seu autoconhecimento. E a busca por melhoria contínua, isso aí é eterno, tá, Daniel? E tem uma indicação também de um livro, que esse eu conheço, creio que o Paulo também conheça, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Eu particularmente conheço esse livro, e esse livro realmente ele é altamente indicado para quem tem filhos, porque você consegue já na tenra idade diferenciar um filho do outro pelo temperamento, e aí os pais começam a saber lidar de forma diferente com cada um dos filhos que tem temperamentos diferentes. Porque como o Paulo falou aí no início da palestra, o temperamento ele faz parte do DNA. Ninguém aprende um temperamento, né? Esse temperamento nasce conosco. Então, quando você já identifica nos seus filhos o temperamento de cada um, você consegue educar melhor, disciplinar melhor e até prepará-lo de uma forma melhor para a vida. Muito bom aí, para o Marcelo, que indicou aí esse livro. Marcelo, se você me permite, posso dividir uma experiência? Eu de uma forma muito respeitosa, mas eu vou até ontem eu falava isso com Wesley. Teve um momento aqui no meu escritório que eu recebi uma mãe que ela tem dois filhos, Marcelo, e ela sempre falou para mim, ela veio assim com um discurso, ela falou assim, Paulo, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 12. O de 12, eu me dou bem com ele, eu falo bem com ele, a gente se dá super bem, e com o outro eu sou um pouco distante. E aí eu fiquei ouvindo, eu falei, tá, me dê mais. Aí eu peguei esse questionário e dei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, responde esse questionário para mim. Eu tracei o perfil comportamental dela ali, na hora. E eu falei assim, vou fazer um desafio para você. Pega essas 2 cópias, dessas 2 ferramentas de coaching, leve para os seus filhos responderem. E depois você me traz. Mas eu quero que eles respondam separadamente. Sabe o que aconteceu? O temperamento da mãe é exatamente o temperamento do filho de 12 anos, que ela falou que ela combina mais, que ela se dá bem. E aí eu falei para ela assim, o jeito que você
educa o pensamento e as ações do seu filho de 12, não pode ser o mesmo, da mesma... Ah, Paulo, mas espera aí, a minha mãe criou assim. Não, sua mãe criou, era um outro cenário, era um outro momento. E aí eu comecei a dar dados para ela, eu falei para ela assim, o seu filho de 10, qual foi a última vez que você abraçou seu filho? Qual foi a última vez que você beijou seu filho? Qual foi a última vez que você se aproximou dele, segurou na mão dele e verbalizou para ele assim, filho, conta para a mamãe como é que foi o seu dia? A ficha dela caiu, o olho dela ficou em lágrima, ela falou assim, eu não faço isso com meu filho. Eu falei assim, você já deu o diagnóstico do que você precisa fazer. Ou seja, e por que você age assim? Porque minha mãe agiu assim comigo e eu faço com o de 12 anos. Mas o de 10 é uma outra pessoa, é um outro ser humano, é um outro comportamento. E pela nossa felicidade, ô Marcelo, depois de um mês e pouco, ela falou assim, Paulo do céu, eu resgatei o amor do meu filho. Eu falei, pausa, você nunca perdeu, minha querida. Ele só estava adormecido. Só isso que aconteceu. E eu te dei mecanismo para você, sabe, dar um estalo quântico na cabecinha dele e seu também, que as duas partes têm que querer. E ela com um temperamento, o filho com outro. Ela falou assim, Paulo do céu, eles disputam o meu abraço agora. Eu falei, que bom, que joia, que maravilha. Então, eu só queria pegar a extensão da sua ideia, Marcelo. Obrigado pela contribuição. Wesley, seu áudio está fechado. Pronto. É que eu fecho aqui para não fazer muito ruído, aí depois eu esqueço de abrir. Um outro livro também, que é muito bom, esse livro foi escrito em 1971, antes de eu nascer. Sei não, hein? Pô, esse cara é muito mais velho que eu, pô. Temperamentos transformados. Porque muitas pessoas falam assim, mas tem temperamento, todo temperamento tem um lado negativo, tem um lado positivo, né, e tem um lado negativo. Esse lado negativo, ele pode ser flexibilizado, né? E pegando carona aí no que o comandante Christian falou, esse livro toma como base a espiritualidade para flexibilizar essa transformação no ponto negativo, porque ninguém perde a essência, ninguém muda de temperamento, mas os pontos negativos de cada temperamento podem ser transformados, até digo flexibilizados, através da espiritualidade. Também é um outro enfoque, um livro muito bom, Temperamentos Transformados. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Teve aqui um colega nosso que colocou, foi o BKCRJ. Ele postou aqui no chat um link para fazer um teste sobre os temperamentos, que é feitoemfamilia.com.br. Existem vários, né, diversos testezinhos, né, na internet de temperamentos, mas depois, quem quiser entrar em contato aqui com o Paulo Cota, né, o nosso instituto, ele tem um teste que ele é bem mais aprofundado, né, inclusive está para ser disponibilizado na Hotmart um treinamento mais completo. Não sei se o Paulo já ia falar, já estou me adiantando um pouco aqui. Fica à vontade. Né? Inclusive, vai junto com o infoproduto algumas ferramentas de outros tipos de análise. Tá? Você tem uma análise de perfil comportamental, você tem uma análise da linguagem do amor, você tem análise do temperamento. Então, é um infoproduto que fala sobre os 4 temperamentos humanos e tem ainda algumas ferramentas agregadas
para você conseguir não só se conhecer, e conhecer também de uma forma muito mais profunda as pessoas da sua equipe, da sua família, do seu relacionamento, para melhorar a comunicação, saber falar na linguagem de cada um deles, né? Na linguagem do temperamento, na linguagem do perfil, na linguagem do amor, e isso traz um empoderamento muito grande, o engajamento da equipe, o engajamento da família, o engajamento das pessoas com as quais você se relaciona na sociedade, e pelo simples fato de você ter esse autoconhecimento e saber se relacionar com as pessoas. Então, em breve, vocês vão receber aí também esse link para vocês adquirirem, e vai ser um preço assim super subsidiado pelo Instituto, justamente para a gente disseminar esse conhecimento, que é a nossa contribuição do Instituto Elevare Brasil ao mundo. Né? Porque como hoje, através da internet, a gente consegue atravessar fronteiras de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, né? Então é a nossa forma de contribuir com o mundo, a princípio, nos países de língua portuguesa, e no futuro próximo aí, se Deus quiser, também traduzido aí para o inglês e para o espanhol. Joia. Paulo, eu acho que agora, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se a pergunta... Ah, não, é o pessoal parabenizando, gostando muito da palestra, várias pessoas já demonstraram aqui gratidão, estão parabenizando. E se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora, hein? Fiquem muito à vontade, pessoal. Eu e Paulo aqui estamos para servir vocês. Eu acho que o pessoal... Eu acho que o pessoal já se deu por satisfeito hoje, né? Aqui, ó, Marcelo, por que o sanguíneo tem tanta dificuldade em seguir um planejamento de estudos? Que dica? Como eu te falei, Marcelo, o sanguíneo, ele é muito criativo. Ele é muito criativo, ele perde o foco muito fácil. O sanguíneo tem uma facilidade tremenda. Se o sanguíneo estiver fazendo uma tarefa, se ele ouvir o passarinho cantar, ele para e fica ouvindo o passarinho aqui, esquece daquilo que ele está fazendo. Isso aí é do temperamento, está no DNA dele. Então, assim, o que eu sugiro, qual a dica que eu te dou, Marcelo? Para o sanguíneo funciona bem parecido com o melancólico, você tem que dividir as tarefas. Então, planejamento é a palavra-chave. Se você tem que resolver 10 exercícios de matemática, primeira pergunta, quando eu tenho que entregar essa tarefa? Eu tenho uma semana, 5 dias úteis, eu tenho 10 exercícios, vou fazer 2 por dia. Porque se ele querer embalar e querer fazer tudo de uma vez, não vai ficar bom, não vai sair com qualidade. E você pode perceber, faz um teste, Marcelo, começa a escrever um texto, uma folha, na segunda folha sua letra já alterou, já ficou meio garrancho, você já não está tendo mais paciência para apagar, você já está riscando aquilo que você já fez. Então, assim, vai escrever, vai resolver uma tarefa, um planejamento escolar, começa assim de forma segmentada. E outra coisa que é muito importante para o sanguíneo, é muito bacana, o sanguíneo, ele não é tão mental, o sanguíneo é visual. Então, qual que é a dica que eu sempre dou para o sanguíneo? Como ele é visual, escreve, põe uma lousa, fala assim, ó, dia 1º, eu vou resolver o 1º e 2º exercício. Dia 2, eu vou receber o 3º e o 4º exercício. E aí, o que dá prazer no sanguíneo é ele lá e ticar assim, ó, resolvido. Resolvido. Sabe? Isso, para o sanguíneo, funciona maravilhosamente bem. Essa é a dica que eu te dou, Marcelo. Usa e depois você me dá uma devolutiva e fala assim, Paulo, realmente funcionou. Eu tenho certeza que vai funcionar, acredite. Joia. Paulo, eu acho que no avançar da hora, né? Acho que tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Não, acho que o pessoal... eu acredito que nós conseguimos cumprir aqui a nossa tarefa, Christian.
Só, então, acho que em nome do efetivo da SAIPV, né, em nome da Força Aérea Brasileira, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão, um agradecimento formal. Não são todas as pessoas que se dispõem, né, a montar uma palestra, a dedicar o seu tempo para o crescimento do próximo, né? Então, eu já tenho certeza que a sua pessoa é uma pessoa de um grande coração, de uma alma que já conhece um pouco o caminho do sucesso, né? Então, a gente vem buscando trazer pessoas dessa linha para o nosso aprendizado, para esse crescimento contínuo, como você bem posicionou, né? Que eu acho também que é o caminho de qualquer boa organização. Então, Paulo, Wesley, né? Obrigado, de verdade, de coração, pela noite. Acho que chegamos, eu não vi quantas pessoas que foram, mas um grupo de pessoas que eu conheço e sei pessoas bastante interessadas que nos ajudam. A organização tem 1.400 pessoas, né, no seu total, e hoje aqui a gente acúpula as principais pessoas aí do nosso time. Então, em nome deles e de todo o SRPV, agradecer e deixar à disposição mais uma vez, um dia quiserem, forem embarcar em Congonhas, vamos lá. Fica do lado do saguão principal, a gente só toma um café e ainda vai conhecer a vista lá da Torre Antiga de Congonhas, tá bom? Legal. Ótimo. Cris, vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer. Eu vos agradeço muito, acho que tudo saiu de forma justa e perfeita, e estou muito feliz pela oportunidade. Eu, mais uma vez, agradeço, parabenizo, e eu desejo verdadeiramente que amanhã, cada um, assim que raiar o dia, sabe, começa agradecendo, sabe, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, que só da gente levantar e já se movimentar, está acontecendo ali um grande milagre, o milagre da vida, o milagre do amor de verdade. Então, eu desejo a todos vocês sucesso no trabalho de vocês, na vida pessoal, e o que precisar de mim, do Wesley, do Instituto Elevare Brasil, nós vamos estar aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigado, forte abraço, gente. A Infraero está aí também, acabei de esquecer, viu, Paulo? Tem o pessoal da Infraero, o pessoal da Gru Airport, não é só esse RPV, então tem um time maior ainda, tá? Legal. Deus abençoe aí, eles estão até agradecendo aí agora ao final. Obrigado pela presença de todos e, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Tá bom, gente. Tchau, tchau. E pode vir tomar um cafezinho no Galeão também. Vamos sim. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Tchau. Então, parabéns. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Théo, tem missão para retirar, coronel. Um abraço, Tchau, Paulo. gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, gente. Um abraço, coronel. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite, Renata. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Bertolini. Vocês vão ver que os últimos a sair vão ser os sanguíneos. Boa noite aí, boa noite. O sanguíneo é o último que sai. Aê, boa noite. O último a sair, apaga Apaga a as luz. luzes. Com certeza, Douglas, vai ser o sanguíneo. O sanguíneo é o que apaga a luz. Vai dormir, Bernardo. Tô indo, tá na hora. Valeu, Marcinho. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Ô, Marco Aurélio. Forte abraço. Forte abraço.